A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim: Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã, pela Rádio Regional, e você que posteriormente estará ouvindo essa programação pelo YouTube. Nós temos aqui uma mensagem de Tiago e ele coloca duas questões de uma forma muito presente e muito latente: a questão da fé e a questão das obras. Nós sabemos pela definição que fé é aquilo que nós esperamos sem conhecer o seu resultado final. Mas no nosso coração nós alimentamos a expectativa, nós criamos uma relação de acontecimento sem que enxerguemos o que está por vir. A obra, pelo contrário, é o resultado das nossas ações. É aquilo que fazemos e que materializa o que nós somos, o que fazemos e da maneira como vivemos. E Tiago ele propõe o seguinte: ele fala da fé como algo essencial. E há até um questionamento, porque dentro da própria palavra, dentro desses dois versículos, ele diz: mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé mediante as obras. Eu gostaria de substituir aqui a palavra fé, usando a referência que foi dada por Paulo na carta aos Coríntios, que ele diz que três coisas são essenciais: a fé, a esperança e o amor. E eu gostaria de recorrer ao amor para que nós possamos entender verdadeiramente o que é fé. Nós sabemos, nós cremos na condição de cristãos que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, na sua concepção de rei, renunciou à sua glória para que pudesse viver nesta terra, andando, anunciando um reino santo, anunciando o reino dos céus, o qual ele é o rei. E ele se destituiu de tudo que era valor, de tudo que era poder, nasceu na condição mais humilde que um ser humano poderia nascer, numa manjedoura, e viveu ao longo da sua trajetória de 33 anos nessa terra, sempre cercado com pessoas pouco reconhecidas ou valorizadas pela sociedade. Jesus acolheu as crianças, Jesus acolheu as prostitutas, Jesus curou os cegos, os mancos, os coxos, Jesus perdoou os pecadores e fez tudo de uma maneira amorosa. E o final da sua trajetória nessa terra foi marcado pela renúncia da sua própria glória, entregando-se para que ele pudesse ser crucificado em nome da salvação dos filhos de Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos entender um propósito do amor, porque a ação de Jesus é respaldada pelo amor. O amor aos mais fracos, o amor aos oprimidos, o amor aos doentes, o amor àqueles que não têm reconhecimento pela sociedade. E a sua obra para provar o seu amor foi cuidando dessas pessoas. E Jesus entregou a si mesmo para que esses pecadores, a qual nós incluímos, tanto eu quanto você que está me ouvindo, para que ele pudesse nos salvar. A sua morte está relacionada com a nossa salvação. Então a obra redentora de Jesus implicou a sua ação nessa terra, de maneira que os seus milagres fossem revelados. Mas acima de tudo, a sua morte na condição de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fazendo com que a sua crucificação e o seu sangue representasse a salvação dos pecados. A obra de Deus foi consumada
por Jesus. A obra do amor foi consumada por Jesus. Então, quando nós falamos que a nossa fé é a essência do nosso cristianismo, da nossa relação com Deus, é fundamental que a nossa fé esteja estabelecida em Jesus. Porque a nossa fé só tem sentido quando a nossa obra está voltada para o amor. Quando nós colocamos esse amor o qual Jesus anuncia, um amor liberal, um amor que nada exige em troca, um amor que é a liberalidade de agir em relação aos que nos cercam, sempre entregando o melhor das nossas vidas. Essas são as obras a qual Tiago anuncia na sua carta. Essa fé que tem um propósito de mostrar e revelar um amor pelas coisas as quais fazemos, e as pessoas possam sentir, quando estão ao nosso redor, ao nosso lado, a grandiosidade que é o caráter de Deus, o amor de Deus revelado em nossas ações. A fé é o princípio qual vivemos, porque vivemos sem a certeza do amanhã, mas mesmo assim acreditamos que haverá amanhã. As nossas obras, elas dão testemunho do que fizemos hoje e ontem. Mas quando nós conseguimos unir as obras as quais fazemos e a fé a qual alimentamos, nós conseguimos dar testemunho de um Deus vivo, o qual cremos. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. Que você possa ter um relacionamento mais próximo do Senhor. E que tudo aquilo que você fizer, que toda obra que você realizar, seja pela fé e na esperança que há em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, grande abraço e que o Senhor acolha as tuas orações nessa manhã.